estão farejando, acho que erroneamente, mas o tempo dirá. Não, acho que o Lula vai quebrar a cara, não sei o quê. Então, já tem gente se colocando no debate ali, pensando a ascensão de novo da direita ao poder, e aí ignora dados objetivos da economia para ficar pegando no pé do governo por causa disso, daquilo, e numa fúria. Né? Tem gente que tem essa vocação. A minha vocação é outra. Né? Eu gosto de comprar algumas brigas quando eu acho que são necessárias. Né? E compro. Fazer o quê? Né? É da natureza, Larissa. É meu jeitinho, Larissa. Sim. Hey, você era muito chatinho quando era criança? Um pouco. Não, não era assim, bagunceiro. Um pouco maloqueirinho na escola, mas tranquilo. Agora, birrento e de comprar briga quando achava que estava certo, isso eu era, viu, Voibe? Sim. Né? Já contei aqui, eu comecei a trabalhar aos 15 anos, né? Ninguém quer saber. Não, mas isso é importante. Não é contar a minha vida heróica, que não é heróica. Mas eu arrumei emprego, fiquei 15 dias. O sujeito foi mal criado comigo. E aí eu falei para ele tomar aquela cerveja preta, que à época era muito Sei. famosa. Né? Saí, né, vai bem. Do segundo já contei, teve aquele negócio da moeda, né? Levava moeda para contar, carrinho enrosca, cai na água. Fia a mão lá e pega. Eu falei, não, vai. Durou 2 meses também. Terceiro durou 8 meses. Fiz um abaixo-assinado contra o chefe. Aí depois eu fui estabilizando. Aí mais 1 ano e pouco, num outro lugar e tal. Até que eu comecei a dar aula. Né? E aí deu tudo certo. Tanto é preciso enfrentar as adversidades. É do jogo. Especialmente na política. Né? E embora hoje exista um quase consenso no jornalismo econômico, no jornalismo, de que a economia vai mal. E nesse momento alguém diria, não, a gente não está dizendo que vai mal. Ah, não? Mas há o consenso de que está indo mal. E que existem razões para o dólar estar onde está, para os juros estarem onde estão. Bem, queridos, eu discordo. Eu discordo não. Eu vejo os números. Eu vejo os números da economia. Daqui a pouco nós vamos ver os números de emprego que acabaram de sair. Entende? A economia brasileira está indo bem. Essa taxa de juros que está aí é de fato injustificável. A não ser por uma exigência que se faz ao governo de corte de gastos, que é uma coisa que precisa ser pensada, feita com calma, com critério, né? Acertar alguns aspectos das contas públicas. Agora, a ideia que parece, né, que o país está à beira do abismo, não é verdade. Li textos hoje dizendo Lula acerta ao criticar Campos Neto por suas andanças políticas. Mas o presidente é o responsável pelos dólares estar onde está e tal. Não é verdade. Parte considerável desse valor se deve à economia americana. E a outra parte, inclusive trajetória de juros futuros, que, enfim, são as apostas de mercado, desculpem, se devem a declarações do próprio Campos Neto. Ele não é um santo. Não é um demônio, mas não é um santo.
não está acima da crítica. Ninguém está acima da crítica. Não é possível que, olhando os fundamentos da economia brasileira e olhando os fundamentos de outras economias, se diga, não, olha, a brasileira está muito pior. Então é por isso que nós estamos com a segunda ou a primeira taxa mais alta do mundo de juro real. Isso é falso. Que economistas tenham teses sobre o que eles querem para a economia brasileira. Olha, a Previdência vai acabar fugindo do controle. Olha, não sei o quê. Ok, vamos debater. Agora, não pode haver um presidente do Banco Central que sai por aí fazendo previsões negativas. E foi o que o Campos Neto fez desde o mês passado, quando ele foi a uma cerimônia em homenagem ao Afonso Celso Pastore, ex-presidente do BC que morreu. Lá ele fez previsões muito negativas sobre a economia brasileira. Não é possível que se considere... E aí começa esse negócio. Tão logo saiu a decisão consensual sobre a manutenção da taxa de juro, vem o Lula e critica a autonomia do Banco Central. Então o dólar volta a subir. Por que o Lula não pode criticar a autonomia do Banco Central? Por um acaso ele mandou um projeto para por fim... Larissa! Ele mandou o projeto e você escondeu do leitor, Larissa? Do ouvinte? Hein, Vai Bem? Foi você que escondeu, velho? Eu não. Não, tá, não, deve ter escondido. Tem algum projeto? Senhores analistas, respondam. Começa assim. Vamos lá, fazer o lead. O lead é a cabeça do texto ali, o motivo central do texto. Comece, por favor. Vocês que acham que o governo está um caos, que é mentira. Começa assim. Ao criticar a autonomia do Banco Central, Lula provoca uma elevação da expectativa do quê? De inflação? Por quê? Cadê causa e efeito? Cadê a proposta? Mandou para o Congresso? Lula tem maioria. Ainda que ele mandasse, ele tem maioria. O Lula não pode... Quer dizer que o Roberto Campos Neto pode ter uma opinião sobre a política fiscal. Afinal, ele é presidente do BC. Mas o governo não pode ter uma opinião sobre a política monetária? Mas de onde veio isso? De onde veio isso? Senhores jornalistas, de onde veio isso? Por que não pode? Em que país é assim? Em que país presidentes estão proibidos, chefes de Estado estão proibidos de emitir qualquer opinião sobre juro ou o que quer que seja? Por quê? Especialmente quando Roberto Campos Neto sai por aí como um pirilampo piscando a luzinha. Pirilampo, Larissa, que você já sabe, é um... É um vagalume. Vagalume, daqueles que Larissa adora pegar na mão. Assim, sentir aquela queratina. Se sente confortável? De Nossa. jeito nenhum. Consigo nem pensar. Então não pode. Os dados que nós temos aí são ruins. O que é ruim? Senhores jornalistas das críticas enfesadas. O emprego está ruim? Entendi. É que o emprego está bom demais e vai ver que há risco de inflação e o Banco Central quer dar uma baixadinha, é isso? Mas a economia brasileira já não demonstrou que consegue conviver com essa taxa de emprego sem gerar inflação explosiva? Senhores colunistas, a meta de inflação é de quanto? Quem responder 3 errou. Essa é a pergunta para o núcleo da meta. A meta é entre 1,5 e 4,5. Senhores jornalistas, quantas vezes nós tivemos inflação na casa dos 3% nos últimos 25 anos? Senhores jornalistas, com o ciclo de inflação no mundo pós-Covid, não se pode questionar nem se é razoável haver uma meta de 3%?
É assim tão grave? Senhores jornalistas, por um acaso o governo não está indo atrás das receitas? Ah, não, é que a gente quer que corte gastos. Senhores jornalistas, façam uma proposta de corte também. Ah, não sou obrigado a fazer proposta. Não, pera. Para acusar o governo e tal. Ah, é. Do quê? Cortar onde? Previdência? Como? O quê? Por fim, o aumento real do salário mínimo? Não dá aumento real para a aposentadoria? Existe um arco de apoio para essas propostas no Congresso? Senhores jornalistas, a economia é só um ato de vontade, a política econômica, ou ela lida com circunstâncias objetivas e, portanto, tem que lidar com adversários, tem que lidar com aliados? É uma coisa que não sustenta nem mesmo um debate, porque o problema de fundo, para concluir aqui, o problema de fundo, e deveria haver honestidade intelectual para admiti-lo, mas aí já fica pesado, nós não queríamos o Lula aí. O nosso candidato era aquele extremista de centro que até agora não apareceu. E que nós achamos que possa ser, quem sabe, pode ser, o Tarcísio. Desde que se livre de algumas tralhas bolsonaristas. Mas ele quer se livrar das tralhas? Que eu saiba, não. Emprego, renda, investimento. Os índices são bons. Não é? E a inflação está longe de ser explosiva. Ah, mas não importa. Houve uma aposta do mercado, os juros futuros subiram e agora nós temos que ser duros na taxa de juros para levar as expectativas para o lugar certo. Então basta especular e o Banco Central sai atrás como o rabo abanando o cachorro. Eu deixo uma outra questão aqui. E aqui vai para o setor produtivo da economia. Se vocês não se mobilizarem também, está sendo preparado o terreno para a elevação da taxa de juros, que é um delírio. Não é verdade que o dólar deu essa última disparada aí por causa do Lula. Não ajudou? Não ajudou. Mas já disparou outro dia. O Haddad fez um encontro com um banqueiro, sei lá o quê, e disse que ia levar as propostas de corte de gastos para o Lula e que o Lula decidia. Como é que isso foi lido, Larissa? Ah, então, se é o Lula que vai decidir, então não vai acontecer. Mas quem foi eleito? Foi o Haddad? E nada contra o Haddad, tem que ser reforçada a posição. Como disse Winston Fritz, esse sim conhece a economia. A tentativa de associar as contas do atual governo com a Dilma naquele período difícil, isso é uma vigarice. Tem uma coisa semelhante, sim. A pressão que esses setores do mercado estão fazendo contra o Banco Central é semelhante à que fizeram então. Aí sim. O Brasil está pondo títulos verdes no mercado estrangeiro, no mercado internacional. Vendeu 2 bilhões a juros de 6,35. O mercado internacional confia no Brasil. Quem não está confiando são esses especuladores, que resolveram impor uma agenda ao presidente e estão criando as circunstâncias para tentar elevar a taxa de juros. Porque é um setor importante da economia, com a elevação da taxa de juros, ganha.
É assim que eu entendo. Não adianta. E não sou só eu, não. Tem um monte de gente. Ontem, Vale bem, não vou dar os nomes aqui, mas ontem eu fui ao Dário Barbeiro. Uhum. Eu chamo de Barbeiro. Eu fui ao Dário, né? E tinha ali 2 jovens operadores do mercado, de coisa grande. Coisa grande, gigante. Aí eu perguntei, falei, muito sinceramente, falei, vocês vivem disso, ganham dinheiro. Existe alguma razão para os números estarem assim? Falaram, não. O objetivo é não. Tem esse negócio da confiança e começa, entendeu? Sabem que não. E, infelizmente, como se acha que o presidente não pode ter opinião sobre nada, e como uma patrulha enorme dos jornalistas, porque é todo mundo petista, o bolsonarismo conseguiu cravar isso e tal. Então não se faz a crítica ao presidente do Banco Central, não pode. Ou ao BC, que isso é considerado ameaça à autonomia do BC. Ninguém está ameaçando a autonomia do BC, coisa nenhuma. A hora que o Lula encaminhar uma proposta para pôr fim à autonomia do Banco Central, que de resto não existe o Banco Central autônomo em lugar nenhum do mundo, isso é conversa mole. Imagina se o BCE europeu fosse realmente autônomo, se a taxa de juros estava onde está, com a inflação como está na Europa. Imagina se o BCE americano, o Fed, fosse realmente autônomo na crise da Covid, ou quando houve a explosão da bolha imobiliária. Parem com isso. São equações políticas. Mas, de qualquer modo, essa autonomia que está aí, ninguém vai acabar com ela. Ela vai continuar aí. Não importa a opinião que o Lula tenha. E ele tem o direito de expressá-la. E ter o direito de se inconformar com a taxa de juros onde está, estando a economia como está. Pare de tentar antecipar o jogo eleitoral. Isso sim desestabiliza o país. Isso sim é ruim. Não é? E fica o convite à imprensa para ouvir mais vozes quando se trata de análise da economia. Não só as vozes interessadas no jogo. É preciso ouvir acadêmicos, é preciso ouvir outros analistas. Chega de ouvir os de sempre, não é mesmo? Quer dizer que não há ninguém que aprove o que está sendo feito? Será? Isso é uma piada, né?